Bom, agora vamos falar um pouco do teste de hipóteses, tá? E nesse caso, é para quem já quer aplicar o teste de hipóteses diretamente no programa, né? Como o Minitab, por exemplo, sem a gente passar muito pela questão teórica. Então, vamos lá. A gente tem aqui 5 passos principais na hora de encarar um teste de hipótese. O primeiro passo é entender o problema e estabelecer as hipóteses. Depois a gente vai coletar os dados, né? Coletar a nossa amostra, sendo que ela deve ser representativa, né? Numa quantidade e numa qualidade suficiente para representar a população, porque o teste de hipótese ele é uma inferência estatística, né? Ou seja, a partir de uma amostra do meu parâmetro amostral, eu vou tentar estimar como que seria aquele parâmetro ali para toda a população. Terceiro passo é escolher o critério de decisão. Como assim o critério de decisão? Qual vai ser o artifício que eu vou utilizar para fazer a minha decisão? Eu posso escolher pela região crítica, pelo valor de P ou pelo intervalo de confiança. Depois eu vou fixar, né? Eu vou escolher e fixar o meu tipo de erro. Ou seja, quando a gente faz um teste de hipóteses, existem alguns erros de interpretação, né, de texto, vamos falar assim, de interpretação de texto estatístico a respeito das minhas hipóteses, que esses erros são sujeitos, né, a acontecer. Então, a gente tem que fixar esse tipo de erro, ele vai determinar também a forma como a gente vai descartar ou aceitar uma hipótese. E, por fim, a gente vai aplicar esse tipo de erro, né, a um teste no critério escolhido. Mas como assim, né? Como assim critério? Como critério aqui, como a gente quer uma coisa mais voltada para o Minitab, o critério vai ser o valor de P. Lembrando que a gente pode escolher também por intervalo de confiança ou por região crítica. A gente vai utilizar, nesse caso aqui, o valor de P para a região crítica. Mas calma que a gente vai entender isso daqui em breve, o que é esse valor de P e o que é região crítica e como que a gente aplica isso por aí. Então, vamos para o nosso primeiro passo. Entender o problema, né, e estabelecer as hipóteses. Imagina que na minha empresa, eu quero responder a pergunta: qual a média de idade dos funcionários da minha empresa? O teste de hipótese ele não vai responder isso daí exatamente. Isso seria respondido através de outros itens, como, por exemplo, o intervalo de confiança. Então, a pergunta que eu vou fazer no meu teste de hipótese, né? Porque quando eu pergunto qual a média de idade dos funcionários da minha empresa, isso não é uma hipótese, é uma pergunta genérica, né? Então, como eu transformo isso em hipótese? A média dos funcionários da minha empresa é equivalente a 30 anos, né? Ela pode ser equivalente a 30 anos ou ela pode ser diferente de 30 anos. Então, eu tenho uma hipótese aqui que fala que sim, ela equivale a 30 anos. E a outra hipótese, a gente fala não, ela não equivale a 30 anos. Ou seja, eu posso ter apenas diferente, maior ou menor do que 30, apenas menor do que 30 ou apenas maior do que 30. Então, isso é a primeira coisa que a gente precisa entender. O que eu quero conhecer a respeito da minha população? Ela equivale, ela é igual a 30 anos, ela é apenas diferente, ela é menor do que 30, ela é maior do que 30, né? Então, assim que a gente começa a estabelecer as nossas suposições em cima dos parâmetros amostrais que vão gerar os parâmetros populacionais. A gente chama sempre a hipótese da igualdade de hipótese nula, representada por H0. Por quê? Se a minha média realmente foi igual a 30, é como se eu falasse que a minha média da minha amostra é igual à média da minha população. Então, se eu passo a média da população para o lado esquerdo, eu fico com a média da amostra menos a média da população é igual a 0. Então, por isso que ela recebe esse zerinho aqui, tá? Da minha notação. Mas isso é simplesmente uma notação para a hipótese nula. Ela sempre vai carregar consigo o sinal de igualdade, tá? Mesmo que eu queira que dê diferença, tá? Mesmo que eu esteja mais interessado no meu negócio, que a população dê acima ou dê abaixo de 30, mas eu sempre vou testar em relação à hipótese da igualdade. Porque aí, se for igual, ok. Se não for igual, eu tomo isso como verdade. Então, nesse caso aqui, só para título de exemplificação, vamos tomar o exemplo que a minha hipótese nula vai ser
que a média é 30 anos, né? Que minha média populacional com base na amostra é 30 anos. E a hipótese alternativa, então, é que ela vai ser maior do que 30 anos. Nesse caso, se der menor do que 30 anos, ele também vai ser considerado aqui na hipótese nula. Porque nesse caso aqui, ele tem que ficar com o sinal aqui sozinho. Então, a minha hipótese nula ela pode ser menor ou igual a 30 anos, mas isso não faz muita diferença. A única diferença é, obrigatoriamente, a minha hipótese nula tem que ter o sinal da igualdade. Então, o sinal contrário ao que eu estou querendo provar, ele vai na hipótese 1, ou hipótese A, né, que é a hipótese alternativa. Segundo passo, então, a gente vai coletar os dados da amostra, né? O que eu fiz para coletar os dados da amostra? Chamei algumas pessoas ali e perguntei a idade delas durante uma reunião. E eu tive que a minha média amostral, né, por isso que não tá missing, tá x barra, foi 30,33. Aí eu posso pensar, opa, matematicamente, 30,33 é muito próximo de 30. Então, talvez, se eu estivesse usando só estatística descritiva, eu poderia considerar. Mas isso aí é uma estatística inferencial, então a gente não pode nem falar que sim nem que não, sem ter o teste de hipótese. Então, a minha pergunta é, esse número, esse 30,33 aqui, ele é estatisticamente distante ou próximo de 30? E a gente vai resolver isso com os testes estatísticos, né? Então, aí vem a hora da gente executar o passo 3, que é escolher o critério de decisão. Como eu falei aqui que a gente está fazendo uma aula mais voltada para utilizar o Minitab, a gente vai utilizar o método chamado valor de P, ou P-valor, que é a probabilidade de ocorrer um erro de interpretação estatística. Vocês lembram que eu falei lá atrás? Né, que eu posso, de repente, interpretar de uma maneira errada, era para eu ter escolhido um tipo de suposição diferente, eu poderia ter uma amostra que não está muito bem representativa, eu posso pegar, de repente, um erro do tipo, eu rejeitar a minha H0, sendo que ela é verdadeira, né, por simplesmente questões aí de elaboração ou de interpretação mesmo do meu teste de hipótese, ou eu também posso cometer o segundo tipo de erro, que é o chamado de beta, de aceitar a minha hipótese nula, sendo que era para ela dar falsa, né? Por convenção, a gente fixa sempre esse erro aqui que é chamado de alfa, que é um erro mais grave, que é você rejeitar a H0, sendo que ela é verdadeira, ou seja, você tecer uma teoria contrária àquela que você está querendo provar, e você fazer todo mundo acreditar nessa teoria contrária, sendo que ela não deveria ser rejeitada, ok? Então, o padrão é a gente usar esse alfa, né? E o padrão do padrão é a gente fixar esse alfa aqui em 5 ou 0,05, né? Em 5%. Eu também posso ter alfa de 1%, né? Que equivale a 0,01. Posso ter alfa de 10%, que equivale a 0,10. Mas o padrão mesmo, até no próprio programa, normalmente ele está estabelecido aí como 5%, tá? Isso é uma convenção, ou seja, o que você está querendo falar? Eu tenho 5% de chance de rejeitar a minha hipótese nula quando ela é verdadeira. Então, como que isso vai interferir no meu estabelecimento do critério de aceitação da minha hipótese? Eu vou para o passo 5, que é achar o valor do P e avaliar a região crítica. Mas como assim região crítica, né? O que é região crítica? Imagina que eu tenho aqui a minha distribuição de dados, né, em relação às idades aí dos funcionários da minha empresa, e eu tenho aqui que o meu x barra amostral é igual a 30. Não, que eu tenho que o x que eu estou querendo comparar, na verdade, é igual a 30, mas o meu x barra amostral, ele foi igual a 30,33. Eu tenho que saber se esse valor que está posicionado aqui, né, ele está muito longe estatisticamente, ele é um valor extremo em relação ao 30, ou se ele é um valor próximo de 30 estatisticamente falando. Então, eu tenho aqui, né, na minha curvinha, as regiões que a gente chama de região de aceitação ou de rejeição. Se ele tiver aqui, por exemplo, se ele tiver dentro do meu valor de rejeição, quer dizer o quê? Que mesmo ele sendo 30,33, que é próximo de 30, mas estatisticamente ele ainda assim está sendo considerado
um valor extremo. Então, a gente vai calcular a probabilidade dele estar nesse valor extremo ou não. Então, eu tenho aqui a minha região de rejeição. Opa! Peraí, rejeição é com a carinha triste, né? Então, minha região de rejeição de H0 e aqui eu tenho a minha região de aceitação de H0. E como é que eu faço para saber se meu valor de P caiu na região de rejeição ou de aceitação de H0? É simples, quando o valor de P ele é menor do que o valor do erro que eu estabeleci, ele vai cair nessa região aqui de rejeição. Quando o meu valor de P ele é... Opa, desculpa aqui. Vamos apagar aqui. Ele é maior do que a minha probabilidade de erro, ele vai cair então nessa região aqui de aceitação. Aceitação de quem? De H0. Rejeição de quem? De H0, tá? É sempre sobre H0. Mesmo que eu queira que H1 seja escolhida, ele vai ser sempre sobre H0. Então, imagina o exemplo aqui. O meu P calculado, ele deu 0,07, que é maior do que meu alfa, que é 0,05. Então, se ele é maior do que alfa, a gente volta aqui, ó, P maior do que alfa, então ele caiu na região de aceitação. Aceitação de quem? Sempre de H0. Então, nesse caso aqui, ele cai na região de aceitação de H0. Então, ele caiu nessa região aqui. Então, o que significa? Que eu posso considerar, né, que os meus funcionários têm, em média, 30 anos com o nível de significância de 5%.